No 8º dia de atentados no Ceará, bandidos detonaram explosivos num viaduto por onde passa o metrô de Fortaleza. Olá, meus amigos. Eu preparei uma edição para que a gente reflita, pense e dê uma analisada nesse assunto violência no Ceará, o caos no Ceará, etc. Vamos prestar atenção. A Secretaria de Segurança do Ceará declarou que a série de ataques é uma reação ao endurecimento contra o crime organizado e as medidas para impedir a entrada de celulares nas prisões. As facções criminosas têm acesso a celulares dentro do presídio e dão uma ordem de lá de dentro. Inclusive, o governo do estado do Ceará, eles parecem que prenderam 14 líderes de facções criminosas e todos eles foram libertados pelo STJ. Camilo Santana se reelegeu governador do Ceará com 80% dos votos válidos. Venceu em todas as 184 cidades do estado. Falou sobre segurança pública, anunciou que vai aumentar o número de policiais civis. Embora tenha contratado mais no governo dele, o efetivo é menor do que há 30 anos. O Bolsonaro toma posse e começam os ataques lá no Ceará. Ônibus pegando fogo, aquele mimimi que a imprensa adora, né? A Rede Globo é petista, o candidato petista lá ganhou a eleição, foi reeleito, é petista. Então eles armaram a Assembleia Legislativa lá do Piauí, Ceará, etc. Falou, não, vamos colocar bloqueador de celular aqui nos presídios, porque os chefes das facções estão presos. Mas os amigos do chefe estão na rua, eles ficam ligando e coordenando ações terroristas desse tipo, né? O que o Supremo Tribunal fez? Não pode colocar bloqueador de celular. Quando é que já se viu sem impedir os chefes de facções ligar para os amigos dele lá na rua para coordenar as ações? Não pode, é inconstitucional. A lei de comunicações, isso é pertinente, é só a lei federal que pode, não pode ser estadual. Olha o nível dessa Suprema Corte. A quem essa Suprema Corte serve? O Supremo Tribunal Federal derrubou leis estaduais sobre o bloqueio de celulares em presídios. Primeiro, lamentar a decisão do Supremo. Ela, na prática, ela inviabiliza uma estratégia nossa que tínhamos para implantar esses bloqueadores no curto prazo. Novas escutas gravadas pelo Ministério Público de São Paulo revelam que a quadrilha que age dentro e fora dos presídios tentou entrar na política e se aproximar do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal soltou um dos bandidos mais perigosos de São Paulo. O criminoso condenado a 65 anos de prisão recebeu liberdade provisória. Carlos Roberto Ferreira, o Galo, é um dos chefes do PCC em São Paulo. Em 2008, ele foi preso após um roubo a banco que terminou com perseguição policial e invasão à residência com reféns. 11 pessoas ficaram feridas e 3 morreram. Galo ainda não vai precisar cumprir na cadeia os 65 anos de condenação em primeira e segunda instâncias que sofreu por latrocínio e roubo. O ministro Ricardo Lewandowski concedeu habeas corpus ao bandido, alegando que a execução da sentença antes do fim de todos os recursos ofende o princípio de presunção de inocência. Só que em fevereiro, o plenário do STF determinou que depois da decisão em segunda instância, a pena já pode ser cumprida. Quem perde é a sociedade, que fica absoluta à mercê do momentismo ou da circunstancialidade de apenas um ministro decidir e criar jurisprudência contrária ao majoritário entendimento da Corte. Um dos chefes do PCC lá em São Paulo, chefão do narcotráfico, 65 anos de cadeia, que nem aquele Zé Dirceu, 40 e tantos, já em segunda instância. O Lewandowski falou, não, solta ele. Ele é inocente, não foi provada a culpa dele, do traficante de 95 anos, que um colegiado já julgou, e a primeira instância do colegiado. Não foi, sabe, ele é inocente, solta ele. Sabe, não pode colocar bloqueador de celular em presídio, deixa os chefões lá presos comunicar com os chefinhos que estão na rua para fazer esse mimimi que a Globo fica passando para deixar a população, nossa, vai precisar de intervenção. E com intervenção não se vota nada no Congresso, nem reforma da Previdência, nem nada, e fica esse mimimi para enganar tonto, para enganar bobo, sabe? Que país que é esse, hã?
O Supremo Tribunal Federal derrubou leis estaduais sobre o bloqueio de celulares em presídios. Até 1967, eram os Estados Unidos do Brasil. Cada estado pagava uma quantia de imposto para sustentar a União, que ela tem que existir, mas em termos de autonomia de leis, cada um tinha a sua. Como é nos Estados Unidos? As assembleias legislativas, por si, como as câmaras de vereadores, teoricamente são parlamentos, fazem leis pertinentes à situação de cada município, de cada estado. As assembleias de muitos estados fizeram uma lei, tem que ter bloqueio de celular nas penitenciárias para que os chefões do crime que estejam presos não se comuniquem com os chefinhos que estão soltos. O Supremo falou, não pode. Deixa os chefões continuar conversando em celular, porque todas as celas das penitenciárias, elas têm tomada de força para carregar bateria, para ligar liquidificador, ar-condicionado, sei lá. Tem tomada de energia elétrica nas celas. Não, e não pode ter bloqueador de celular, porque tem que ser uma lei federal. E nós estamos em 2019, e por que até hoje esse Congresso, todos os presidentes, incluindo o Bolsonaro, que acabou de entrar, não cogitou? Nós temos que fazer uma lei para que proíba celular em presídio, porque os celulares entram via visitas, via algum funcionário corrupto que possa existir, isso são fatos. A chacina do Benfica na última sexta-feira reacendeu, pessoal, uma antiga discussão: a instalação de bloqueadores de celular nas penitenciárias. No fim de janeiro, outro crime foi ordenado de dentro de uma penitenciária: a chacina das Cajazeiras, que deixou 14 mortos. A ordem foi de Noé de Paula Moreira e a motivação seria a briga entre facções. Os crimes ordenados de dentro dos presídios seriam evitados se as unidades do Ceará tivessem bloqueadores de celular. Por que não coloca o bloqueio? Por que não coloca uma lei federal, já que esse é o argumento do STF? Enfim, ninguém se mobiliza a favor disso e o crime continua. E outra, qual que é a função das assembleias? Não tem função alguma. Uma assembleia se reúne e faz uma lei, vai bloquear celular. E não vai ter tomada de força em cela. Tira essas tomadas daí. Onde é que já se viu isso? Não vai ter mais. Celular, se você for ligar, não vai ter sinal nenhum. O STF fala, não. Ora, vocês estão trabalhando em favor de quem? Do crime organizado, das quadrilhas de narcotráfico, etc? Tudo indica que sim, porque contrariar leis estaduais que tentam coibir o crime, e vocês vão lá de encontro a essas leis estaduais, falam, não pode, tem que ser federal, e por sua vez, os responsáveis por fazer essas leis federais nada fazem, governo nenhum mobiliza. Imagina o presidente da República chegar numa rede e falar assim, nós precisamos aprovar uma lei amanhã, depois da manhã, como foi aquela lá de intervenção no Rio de Janeiro do Temer, lá em uma semana aprovou, nós temos que bloquear celular em presídio, em todos os presídios. E nós precisamos dessa lei, precisamos do povo na rua e não sei o quê, em rede. E as redes sociais junto, as ruas irão fervilhar, evidentemente. E por que eles não fazem? Falta de tapa na cara? Falta do quê? Falta de passar urtiga no botão para ver se arde, para ver se anda? É isso aí. Eu tenho um defeito. Eu não consigo me omitir a fatos, a erros que estão na minha frente.